Percebi que a área da minha casa tá virando uma mini floresta e eu tô apaixonada, gente. Eu quero que vire uma floresta gigantesca a minha área, eu não tô nem ligando se vai encher de coisa, de flores, de mato, de tranheira. A minha hortinha também está maravilhosa, o coentro já está na hora de colher. Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e você está em mais um dia na floresta encantada. Então vamos lá, minha gente, vou mostrar pra vocês com algumas coisas que eu vou fazer aqui na minha área hoje, tá bom? Vou mostrar pra vocês esses negócios. Enfim, vamos lá no meio do mato para poder pegar uns pau, uns galhos secos, que caem muitas árvores aqui, às vezes, né, gente, no dia do fogo, algumas árvores morreram, né, acabou caindo bastante árvore aqui no chão, e aí galhos secos e tudo mais, eu aproveito tudo, mulher, sabe esses pau, velho? Então eu pego tudo para poder fazer coisas, né, artesanato, essa estranheira, colocar as plantas, inclusive tem até um galho que eu peguei, entendeu, e coisei ele todinho, tirei as cascas e tudo, eu vou fazer um pendente rústico, uma luminária rústica com galho velho, um pau velho, entendeu? E vou mostrar pra vocês depois. Se eu disser pra vocês que se eu pudesse, eu faria uma floresta em cima da minha casa, assim, eu cobriria a minha casa todinha de mato, entendeu? De fora a fora, em cima, embaixo, do dentro, de quanto é lugar. Eu queria muitas plantas, muitas coisas, entendeu? Ai, vai juntar cobra, não sei o que, eu tô nem ligando. Tá entendendo? Eu quero muitas coisas verdes na minha vida. E aí, menina, o que acontece? Eu peguei esse pau velho, né? E agora vamos roer o pau. Aí eu pego o serrote e vou fazendo assim, entendeu? Arrói o pau, ataca novamente. Pra poder estar cortando isso daqui e colocar e fazer o quê? Vou ensinar pra vocês como fazer um tutor para suas plantas. O que é um tutor, Gabriela? O que é um tutor? Piriri pom 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 pom. É o seguinte, um tutor é o seguinte, você vai pegar um pau velho ou um cano de PVC, alguma coisa do tipo, e esse negócio, esse tutor, ele serve para poder guiar a planta verticalmente, assim, entendeu? Pra ela subir, entendeu? E aí ela vai ficando subindo, entendeu? Aquelas plantas trepadeiras e tudo. Pode ser jiboia, que jiboia também dá super certo de fazer isso. Pode ser, ou qualquer outro tipo de planta, né? Guaimbé. Essa planta aí, ela é bem parecida, que eu vou colocar, ela é parecida com o guaimbé. Eu já tava aqui fazendo o teste, entendeu? Que eu quero colocar nessas coisas aí. São essas colunas aí, minha gente, da área aqui, né? Eu quero colocar esses tutores nessas colunas e vai ficar super lindo, vocês vão ver. Inicialmente, né, ele vai ficar assim, meio falhado, obviamente, porque as mudinhas, né, eu vou acabar de plantar. E aí, depois é que eles vão crescendo, né, essa plantinha, ela é muito legal, porque ela, rapidamente, ela cria novas folhas, ela é muito bonita. E aí, sempre que eu vou na fazenda, eu pego mudinhas, né, pra tá trazendo aqui pra casa, e eu vou mostrar pra vocês como fazer um tutor. Primeiramente, nós vamos cortar um saco velho, que é esses sacos aí que vem com sal ou alguma outra coisa, ração tragada, esses trem, né? Corta ele assim do tamanho do pau velho que você vai pegar. E o primeiro tutor eu vou fazer com pau velho, cascas de árvore, entendeu? O segundo eu vou fazer com cano PVC. Tudo reaproveitado, entendeu, minha gente? Eu não estou comprando nada aqui, eu tô fazendo tudo com o que eu tenho em casa, então são ideias da minha cabeça mesmo, né? Eu resolvi fazer o primeiro tutor com esses pau velho e o saco mesmo que vem com sal pragado. Então dá pra fazer com qualquer coisa. Se você tiver bucha vegetal, melhor ainda, entendeu? Dá pra fazer. Aqui está a plantinha, entendeu? Eu já envolvi ela nesse galho outro aqui para poder ficar mais firme. E aí ela estava com todas essas raízes aéreas aí, que essa planta ela tem essas raízes aéreas assim, entendeu? Então ela é muito facinha de pegar, muito facinha de plantar em qualquer lugar e vai dar super certo aqui nesse tutor. A intenção era fazer com bucha vegetal, que dá super certo, entendeu? Assim, encher de alguma coisa, tipo uma fibra, alguma coisa assim. Só que aí eu não tenho, né? Essas coisas aqui. Então, resolvi colocar, tipo esse substrato aí, que na verdade não é um substrato, é um negócio que mais parece substrato mesmo, que ele é super levinho, né? Então, assim, eu peguei na fazenda também um saco desse negócio, que na verdade tá uma mistura de um bocado de coiseira, né, minha gente? Eu trouxe 2 sacos dele para poder estar fazendo esses tutores aqui. E faz um bem danado para as plantas. E aí, eu coloquei assim, tá vendo? É uma mistura de terra com um bocado de coiseira, né, minha gente? Aí, vai colocando aqui, em cima do saco, a terra assim. Depois, eu vim colocando o pau velho, que eu peguei bem ali no mato, né, como vocês viram. E venho pegando as raízes aéreas e colocando assim, ó, tá vendo? Dá certo de fazer também com guaimbê, tá bom, minha gente? Dá super certo de fazer esse negócio aqui com o tutor. E a sua área vai ficar super linda. Se você gostar de plantas assim, nesse jeito igual eu gosto. Eu amo, gente, eu acho muito bonito. Então, depois de envolver todas as raízes aéreas ali, eu vim colocando mais plantinhas, mais mudinhas, entendeu? Assim. As raízes eu fui colocando também, gente, assim, pra ela ficar em contato com a terra, entendeu? Ali, ó, embaixo, pra poder ficar, ela enraizar bastante, tanto na terra quanto no pau velho aí, né? Porque as raízes, elas entrelaçam, né, no galho também.
E aí fica muito bom. Não precisa ser necessariamente um galho grosso, igual esse daí que eu peguei, um pau velho assim desse jeito, menina. Pode ser um cabo de vassoura também, entendeu? Que você colocar só mesmo pra ficar essa estrutura assim, vertical, pra planta estar subindo, né, ali e ela ficar coisando, crescendo dessa maneira, pra ficar assim, muito bonito na área, né? Essa daqui, ela é minha planta preferida. Gente, eu sou apaixonada por essa plantinha, sabe? Porque a primeira vez que eu vi ela, eu me apaixonei demais por essa planta. Então, eu gosto muito dela, entendeu? Eu tenho ela dentro de casa, ela é muito linda. E aí, eu venho fazendo essa daqui agora, vocês vão ver como vai ficar bonito. E eu gosto bastante também, que ela é muito fácil de cuidar, né? Eu molho ela lá dentro de casa poucas vezes. Ela é uma planta que gosta de sombra, então eu vou colocar de um jeito assim, que fique pegando a sombra da coluna da área. Pra ela não ficar recebendo muito sol, assim, né? E apesar que não pega muito sol forte, né? Assim, na parte da manhã, e a sombra vem assim, batendo nela o dia todinho. Então, vai ser muito legal. Minha gente, depois de colocar a terra, colocar o galho, o pau velho lá, e depois colocar as mudinhas assim, de um jeito que fique em contato com a terra e também com o galho, eu vim pegando essas coisas assim, que são cascas de árvore, entendeu? Do galho que eu tirei as cascas do galho todinho, né? E venho colocando, gente, assim, pra poder fechar juntamente com o pedaço de saco que eu coloquei na parte de baixo, tá? Eu vou usar um arame, mas pode ser cordinha também, alguma coisa do tipo, pra poder tá amarrando aqui. E aí eu venho passando por baixo do saco assim e envolvendo o arame, enrolando ele assim de uma maneira que fique bem firme, mas não assim também tão firme assim para não quebrar os galhozinhos das plantinhas, né, que estão aí já no trem, entendeu? Aí eu venho assim, pegando o arame, corto um pedaço, enrolo e na parte de baixo eu tento amarrar de um jeito assim para que a terra, na hora que a gente levantar esse tronco aqui, esse galho, e ele ficar assim verticalmente, a terra que eu coloquei dentro do saco aí, menina, quando eu levantar, ela não cair todinha e derramar tudo no chão, né, menina? E quando molhar também. Então, eu peguei e fui prendendo essa parte de baixo assim, para que o fundo do nosso tutor ficasse assim, tampado, né? E não ficasse vazando terra por baixo. Aí, à medida que eu fui amarrando, eu fui colocando cascas de árvore, assim, também para poder fechar na frente, né, gente? E aí, fui colocando as cascas das árvores e amarrando com arame. Gente, isso daqui fica muito lindo. Muito lindo mesmo, sabe? Tem jeito de fazer tutores de várias maneiras. Essa planta aí, ela, normalmente, a raiz dela, assim, embaixo, estando com terra, ela vai crescendo, assim, entendeu? E ela vai se prendendo no galho ou em alguma outra coisa, você pode ir amarrando também. Ela vai se prendendo e não precisa de terra à medida que ela vai crescendo assim, desse jeito vertical que ela vai crescendo, ela não precisa de terra nas outras partes, somente a raiz mesmo principal dela tiver na terra, né? Ela vai crescendo desse jeito assim, por isso que eu gosto muito dela. E eu coloquei terra no tutor todinho, porque são várias mudinhas, várias e várias mudinhas que eu fui colocando, né, minha gente? E à medida que as plantinhas forem crescendo, eu vou ter que ir amarrando no tutor, né, os galhos que forem crescendo. E também eu vou ter que aumentar o tutor, né, à medida que for crescendo. Mas, por enquanto, vai ser desse tamanho mesmo. Aí agora, menina, tive que fazer uma pausa, que as crianças já começaram a falar que tava com fome, tava com fome, tava com fome. Eu peguei e tive que fazer um lanche rápido. Menina de Deus, vou falar pra vocês. Aqui eu fiz um lanche rapidinho, que foi com polvilho, ovo, margarina e queijo. Cortei assim os pedaços de queijo. Menina, porque quando eu tô mexendo com as plantinhas, eu não quero parar, não. Sabe, gente, é uma coisa que eu amo tanto fazer. Se eu pudesse, eu ficava o dia todinho mexendo com planta, mexendo com terra, tanto que as minhas unhas ficam tudo preta, minha gente. Se vocês olharem para as minhas unhas todos os dias, elas estão pretas, cheias de terra embaixo. É uma coisa assim que é sempre, entendeu? Eu limpo tudo à noite minhas unhas, mas no outro dia já enche de terra tudinho de novo, menina, porque eu realmente mexo com terra o tempo todo. Aí eu misturei aqui o ovo, o polvilho, o queijo, o sal, né? E coloquei um pouquinho de água também pra poder dar o ponto aqui. Depois ficou muito mole, coloquei mais polvilho. Eu vou fazer na sanduicheira ali, ó, naquele negócio, naquele grill ali, pra poder fazer um lanchinho mais rápido, né? Não precisar colocar gordura. Só que aí, menina, eu esqueci de passar um pouquinho de margarina, que tem que passar aqui, porque sempre acaba grudando. Mesmo esse negócio aí falando que é antiaderente, mas gruda, menina. E aí, eu passei só na parte de cima. Menina, virou um trem no meu fogão, você não tem noção. Eu coloquei muita massa, derramou no meu fogão todinho, que tava super limpo. E aí eu precisei limpar meu fogão bem rapidinho pra poder não grudar demais, né? O queijo que derramou, que eu coloquei demais, mas mesmo assim ainda ficou um pouco sujo. Depois eu vou limpar, minha gente. Mas eu precisei fazer esse lanche rápido pras crianças, né? E pra mim também, porque saco vazio não para em pé, né, menina? Então,
tem que comer, se alimentar. Então, fiz esse lanchinho rápido, pedi pra Maria Vitória fazer um suquinho de maracujá. E já voltei aqui, menina, pro meu tutor. Aí eu fui amarrando o arame, tá vendo? Colocando as cascas velhas de pau ali. Desse jeito, ó. Pra deixar tudo muito bonitinho, muito maravilhoso, né? Tudo de bom. Tudo plim, tudo quinto, tudo maravilhoso. Qual terra eu devo usar aqui, Gabriela, pra poder colocar nesse trem aqui? Qualquer terra, menina, entendeu? Você mistura com um pouco de esterco, com um pouco de alguma coisa. Você pega uma terra e coloca mais esterco assim. E preenche, coloca assim nesse saco, né? E vai preenchendo com as cascas velhas de pau. Coloca o galho, como eu falei pra vocês. É muito simples de se fazer. Aí eu percebi agora que eu não editei essa parte aí que virei o telefone, nem vou mudar isso também, tô nem ligando. Fui colocando um arame, menina, cortando. Esse daqui é um aramezinho fininho, sabe? E aí eu fui cortando assim os pedaços, ele é bem facinho de estar enrolando, bem facinho de estar... Parece mesmo uma cordinha, sabe? Ele é bem fininho mesmo. E aí eu fui passando assim de uma maneira que não agredisse as folhazinhas ali, ó. Tá vendo? Desse jeito, né? Pra não amassar as folhas, não quebrar e tudo. Pra elas também ter um jeito assim, bem soltinho, delas ficar crescendo, né? Pra elas não ficar presas ali com arame. E aí eu fui fazendo isso daí. Gente, é tão legal fazer essas coisas, sabe? Eu gosto demais da conta. Então, por isso que eu quero a minha área cheia de coisa verde, cheia de flores, né? Muito bonita. E assim, aos poucos eu vou fazendo mudinhas, vou plantando os meus trenzinhos aqui pra área ficar super cheinha de coisas verdes, de plantas, essas coisas tudo, né? E vocês, queridos e queridas, vocês gostam de plantinhas? Vocês gostam dessas coisas assim? Porque eu sou simplesmente apaixonada. Mulher de Deus, até agora, né, as únicas coisas que eu comprei mesmo em floricultura foi essas palmeirinhas aí, tá vendo? Que eu plantei em vaso, elas estão super lindas e maravilhosas, já tem bastante tempo que eu tenho elas. Antes mesmo de eu mudar aqui pra casa, tem muito tempo que eu tenho elas. O guaimbé também, eu plantei algumas vezes aqui, mas só que o fogo consumiu tudo, né? Então eu resolvi plantar em vaso dessa vez aí, ó. E ele fica super bonito também, né, minha gente? E agora essa minha planta preferida aqui, né? Que são essas folhinhas verdes aí, que tem essas raízes aéreas igualmente, o guaimbé, né? Elas são assim, elas são lindas e maravilhosas. Então, eu sou apaixonada por essa planta. A próxima vez eu quero ir numa floricultura e ver que plantas tem lá também, gente, pra eu poder trazer pra casa. O lanche ficou pronto, menina de Deus. Aí eu vim aqui cortando primeiro, porque eu tava com pressa. Eu queria comer logo esse negócio, não tava agoniada. Aí eu já coloquei outro pra poder assar lá. Um brinde às unhas pretas, tá? Um brinde a nós que temos unhas pretas. Tenho certeza que sua unha não é preta, cheia de terra não, mas a minha é. Entendeu? Então, um brinde a mim mesma. Aí fui aqui comendo o meu lanche. E aqui é uma pausa, né, que toda vez eu faço, que é pra poder lanchar e ficar com os olhos regalados, olhando pro tempo, pensando na vida. Eu penso tantas coisas, sabe, gente, assim? Muitas coisas. É a vida de cidadã brasileira pelo rural. Aí, menina, o que que acontece? Eu já tava quase finalizando, pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo, tava dando super certo esse primeiro tutor. Próximo eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer com cano PVC, se você não tiver os pau velho, tá? Eu tive a brilhante ideia de fazer com cano PVC que tinha ali. Eu vou aproveitar tudo nessa vida aqui, menina. Então, tipo assim, o cano PVC que tem aqui é o seguinte, que era um cano, o resto que sobrou do cano da fossa, que a gente colocou do banheiro pra fossa, né, mulher? E aí sobrou um pedaço, antes inicialmente tinha feito uma calha pra água da chuva, para a água da chuva e cair diretamente na caixa, mas não deu muito certo, porque a água tava caindo era fora. E eu falei, não valeu, foi pelanca nenhuma. Então, ele dobrou um pouco assim, ficou tortão, entendeu? Tipo como se tivesse engenhado e ficou assim, torto, sabe, gente? Então, eu vou ter que corrigir primeiramente com fogo esse cano pra poder aproveitar bem ele. E, obviamente, que eu vou aproveitar quando eu vou jogar fora os trem, né, minha gente? Então, eu falei, vou fazer um tutor, né, para minhas plantinhas. O Anderson que lute, gente, com as minhas ideias mirabolantes, né? Como vocês já viram, eu fiz as luminárias, ele vai se virar pra colocar no lugar. E agora esses tutores aqui, tô colocando tudo, vai ficar lindo e maravilhoso. Olha só como quando levanta, como fica lindo. Vocês amaram, gente? Vocês gostaram ou amaram? Porque eu amei. Eu amei! Gente, que ideias maravilhosas que eu trago pra vocês, gente. Faça na casa de vocês, vocês vão ficar apaixonadas, tá? Saco véi, pau véi, casca véia de pau, entendeu? Coloca as plantinhas, fica lindo e belo. Eu fiquei um tempão olhando, gente, sabe assim? Pensando, meu Deus, que maravilha é essa? Que é isso? Aí, pronto, o primeiro tutor estava pronto, vamos colocá-lo no lugar, vou mostrar pra vocês como ele vai ficar. Olha só. E pra molhar, Gabriela, não sei o que. Calma! Calma, mulher. Calma, mulher. Vou mostrar pra você como é que molha o negócio, tá? Olha só. Vamos colocá-lo aqui, tá? E aí, ele tá assim, como eu falei pra vocês, já está lindo, já está belo, né? Mas e quando a gente for cuidando? Sim, porque eu cuido das plantas. Você é do tipo que vai na floricultura, pega uma mudinha, ou tipo assim, ganha uma mudinha de alguém, e aí
você cuida dela, tipo assim, 2, 3 dias, e depois você larga ela lá espatifada, entendeu? E a pobre vai lá pedindo socorro e depois ela pega e morre seca. Quando você olha, a mudinha já tá seca. Depois que ela já tá seca, que você vai tentar cuidar, mas na verdade não tem mais solução. Você é desse tipo ou você é do tipo, ai, ganho uma mudinha, vou cuidar todos os dias da minha vida e ela vai ficar linda e maravilhosa e bela, né? Muito linda. Eu sou da segunda opção, tá, gente? Eu cuido muito bem das minhas plantinhas, né? Não deixo morrer. Às vezes morre porque não tem jeito mesmo, né? Não sei o que acontece com a vida delas. E aí, a maioria das minhas plantas que eu planto assim, elas, minhas mãos são abençoadas, gente. Tudo que eu planto, elas ficam lindas, maravilhosas. A minha hortinha, por exemplo, tá muito linda, né? O coentro já tá no ponto de colher. Ah, já tem a alfacezinha, né, pra poder fazer mudar. E aqui, essa plantinha, eu já tô colocando aí e vou cuidar todos os dias. Todos os dias eu vou cuidar e ela vai ficar muito linda. Eu sou uma pessoa também que eu converso muito com as plantas, não sei lá, não sei se eu sou louca. Na hora que eu estava pegando as mudinhas, eu falei assim: oi, queridas, vocês querem ir lá pra casa pra eu poder cuidar de vocês? Lá vocês vão ter uma vida muito boa. Tipo, eu vou fazer um tutor pra vocês, vou colocar terra, vou colocar adubo, vou colocar um monte de treinheira em vocês e aí vocês vão ficar lindas e belas e maravilhosas. E sabe o que vai acontecer na vida de vocês quando vocês forem lá pra casa? Vocês vão desenvolver muitas outras folhinhas e, gente, vocês vão crescer e vão ficar maravilhosas. Vocês querem ir lá pra casa? Pra poder ter essa vida, assim, que eu estou prometendo pra vocês? Vocês querem? E elas falaram, sim, 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 Gabriela Pereira, uhul, vamos, vamos. Eu me emocionei, caiu uma lágrima do meu olho. E eu falei assim, gente, que é isso, que é isso? Aí fui pegando todas as mudinhas e fui trazendo aqui pra casa. Aí quando chegou aqui em casa, eu tive outra conversa com elas. Vocês acreditam? Tive outra conversa com elas. No momento que eu estava fazendo esse trabalho do tutor e também colocando a terra, eu falei, não falei pra vocês? Eu falei pra vocês, queridas, que vocês iam ser muito bem recebidas aqui na minha casa, vocês iam ser muito bem cuidadas, tá? Não morram secas, tá bom? Porque depois a culpa vai ser minha ainda. Tratem de criar raizinhas, porque tá tudo preparado pra vocês aí, tá? É isso. Aí eu fui agora molhando, né, gente? Depois de uma longa conversa, fui molhando. É desse jeito. Você pega uma escada e vai pegando o regador e vai molhando assim, ó. Na parte de cima ali onde fica o negócio, a água escorre na terra todinha que tem no saco velho lá. E aí vai escorrendo, né? E coloca assim entre as cascas de pau também. E pronto, minha gente. É esse o jeito de molhar. Eu estava muito feliz, muito grata, muito emocionada com esse tutor que eu fiz. Eu falei, vou fazer outro, né? Com cano velho. Vou mostrar pra vocês agora como é que faz o do cano. O primeiro ficou assim, lindo, belo, maravilhoso, né? Um deus, um louco, um feiticeiro. Olha só que lindo. Vocês gostaram ou amaram? Vocês vão fazer na casa de vocês? Ah, faz aí se você quiser, tá? Aí já ensinei. Pronto, agora vamos lá. O cano PVC tava tortão, como eu falei pra vocês, tava mal acabado velho. Ai, Gabriela, rebola no meio do mato. Não, tá? Vamos corrigir. Vamos arrumá-lo. O fogo aqui, eu aproveitei que o fogo tava aceso aqui, já fui aqui pegando assim, ó. Ah, vai ficar preto, é só lavar esse negócio aqui, menina. Sai tudinho, essa fumaça que fica aí no cano. Aí você enginha aqui no fogo, entendeu? Pra poder ele ficar maleável, pra ele voltar pro seu devido lugar, que eu não mandei você entortar. Eu não mandei você entortar, cano. Por que você entortou? Se você já tinha um destino para a minha vida, que era virar um tutor, por que você foi entortar desse jeito? Mas tudo bem. Pra Gabriela Pereira, não tem coisa. Eu falei isso porque eu tentei achar uma rima e não achei no momento, na minha mente não veio, tá? Mas, tipo assim, pra Gabriela Pereira não tem eira nem beira. Pronto. Ai, ai. Tá pensando o quê, rapaz? Tá vendo? Quando eu falo. Aí agora eu fui pegando um saco velho e fui colocando ali no fundo pra inicialmente eu colocar a terra, né? E ela não derramar todinha. Pra poder encher o cano com mais facilidade. Com a terrinha ali. E fui enrolando com arame, mas é provisório. Eu vou tirar, porque depois não vai dar certo esse negócio, entendeu? E aí, vamos aqui pegando a terra e colocando no cano. E enchendo ele assim, tá vendo? Coloco a terra, viro pra ir lá pro final, coloco terra, viro pra ir lá pro final. E aí deu super certo, sabe assim? Eu sabia que esse cano ia ter uma coisa assim, tinha um propósito na minha vida. Porque o antes cortou ele bem no meio aí, e é bem no meio que eu vou colocar as plantinhas. Que é isso, gente? Deus é maravilhoso na minha vida. Ele prepara tudo. Já preparou esse cano aqui pra poder ser um tutor na minha vida. Tutor das minhas plantas. E é isso, mulher. Mesmo tendo tortado aí, né? É o destino. Aí eu fui pegando as plantinhas, as mudinhas, né? Depois de encher tudo com terra, fui pegando e fui colocando, tá vendo? Nessa abertura aí. Inicialmente eu tinha colocado um saco, né? Ali, em vez das cascas de árvore, pra poder tampar.
Depois me arrependi, falei, não vai dar certo não. Fui arrancando o saco, à medida que eu fui plantando, eu fui tirando o saco ali, tá vendo? No momento aí que vocês viram anterior, eu sentei, porque eu já não tava mais aguentando tanta dor nas pernas. Chegou um cachorrinho ali, né? Aí eu conversei com ele também, falei assim, oi, querido. Aí depois ele ficou aí, tá vendo como era a Vitória brincando e tudo, sendo muito feliz, muito bem recebido aqui na minha casa. Sim, gente, os animais chegam aqui, tem alguns cachorros que chegam aqui super magros, com fome. E aí eu dou comida, né? Que aqui não tem ração, né? Que você sabe, os nossos cachorros estão na fazenda. E aí a ração fica lá. Aí chegam uns cachorros aqui, menina, que eu vou falar pra vocês, dá dó. Aí eu coloco comida, né? Eles comem e tudo mais. Água também. E eles são bem felizes. E quando é de noite, eles estão olhando minha porta. Gente, que é isso? Eles estão cuidando, latindo, olhando tudo aí pra mim. É uma coisa, gente, assim, muito coisada. Aí fui pegando aqui as mudinhas e colocando entre as aberturas ali, coloquei uma pedra, né, pra poder abrir o cano ali, para que eu pudesse colocar as plantinhas com mais facilidade. Encher o cano de fora a fora com todas as mudinhas, né, e ficar assim, muito cheio de plantinhas, né. E aí, menina, quando crescer isso daqui, quando for saindo novos galhos, novas folhas, vocês vão ver o tanto que vai ficar bonito. E essas plantinhas aí que eu tô colocando assim, inicialmente, as mudinhas pequenas, elas ficam assim com essas folhinhas pequenininhas. Mas depois, quando elas vão crescendo e vão criando novos galhos assim e tudo mais, as folhas ficam enormes, enormes, entendeu? Igual as folhas que tem na plantinha que tem no vaso lá na minha sala. Ficam bem grandonas. E isso aí, menina de Deus, fica muito bonito, né? Então é isso, mulher. Fui colocando todas as plantinhas, à medida que eu ia colocando mais terra ali, desse jeito. E depois eu fui colocando galhos velhos, né? Tipo assim, galhos não, casca velha, né, de árvore, fui colocando pra poder tampar, né, tudo ali e aí a água não jogar a terra pra fora no momento que eu molhar. Aqui eu coloquei um saco embaixo, tá vendo, ó? Pra poder tampar o fundo e a terra não descer toda. E aí eu fui amarrando com arame no mesmo esquema que eu fiz com o outro lá que eu fiz com os pau velho, entendeu? Os galhos secos. Aí fui colocando desse modelo, tá vendo, menina? Amarrando os arames aí, ó, tá vendo? Confesso que o do cano foi bem mais fácil de fazer, por quê? Porque já é o negócio aí já pronto, não precisou colocar o saco no fundo, né? Só enchi de terra, depois fui colocando as plantinhas, depois eu coloquei as cascas de árvores na frente. Então foi bem mais fácil fazer com o cano PVC do que com os galhos ali. Mas dos dois jeitos, pra falar a verdade pra vocês, fica bom. Mas dos galhos aí, os pau velho podre, fica muito mais bonito, tá? Com os pau velho. Mas com o cano aí, se você quiser fazer, faça na sua casa aí que vai ficar muito bonito também, né? Aí fui colocando ali, terminando de finalizar, colocando as cascas velhas ali no cano também na frente. E agora já coloquei no lugar lá, igualmente eu fiz com o outro tutor ali do outro lado, tá vendo? Pra molhar o mesmo esquema, pego uma escada, ou então subo na muretinha ali e molho, tá vendo? E vou jogando água já, porque assim, gente, a primeira coisa que eu faço depois que eu planto um trenzinho novo é molhar. Aproveitei e coloquei aquele tronco ali que tá com orquídea, tá vendo? Que foi o Andes que me deu também, gente. O Andes sai pegando as plantinhas no mato e traz pra mim. Isso que é um homem que, sei lá, nessa vida, né? Pega plantinhas no mato pra gente. Aqui, por exemplo, ele trouxe uma samambaia, que ele foi na mina, né? Olha ela aqui. Uma samambaiazinha nativa lá mesmo da mina d'água, onde fica lá. E trouxe. Mas os galhozinhos dela tava muito frágilzinho. Eu já tava vendo que eles iam torar, sabe? Mas assim? Eu acredito que se for cuidando direitinho, ele vai brotando novas folhas, né? Aí eu tive que amarrar uma cordinha lá, mulher, sabe? Pra não quebrar o restante. E aí agora eu vim varrendo, né? Aqui a terra que sobrou e guardando, porque serve muito essa terra aqui. E ficou assim, gente, minha área como tá. Tem terra pra todo lado, né? Aqui já tem um balde com um pau velho também pra poder plantar outra mudinha de trem. O restante das mudinhas que sobrou eu vou colocar nesse balde, igual eu fiz lá na sala. E, gente, se vocês não conseguem fazer mudinha desse negócio aqui, bougainville, eu vou ensinar pra vocês, tá? Pega 5 galhos de bougainville, galhos finos, galhos grossos, do jeito que você quiser. Pega 5 galinhos, tá? Ou você vai colocar na água, ou então você já vai enterrar direto na terra, tá? Olha só, já tá florindo meu bougainville que eu plantei esses 2 dias. Menina, eu plantei num vaso, como vocês estão vendo, numa lata velha, né? E já tá florindo. Olha essa orquídea que linda. Então, tipo assim, como eu falei pra vocês, vocês vão colocar 5 galinhos na terra ou na água. E logo, logo ele já vai estar brotando. De 5, menina, 3 vai perder, vai ficar só 2. Às vezes 3 vinga e 2 perde, entendeu? Então tem que ser 5 galinhos, tá? Pra poder coisar. Olha essa orquídea, já tava brotando aí, saindo as raízes, grudando no tronco da árvore que o antes me deu. A samambaia tá aqui. E aos poucos a minha área está virando uma floresta encantada. Agora, menina, o que aconteceu na minha vida? Eu mudei as caixas de lugar.
uma caixa eu tirei, né, 2 caixas na verdade eu tirei e coloquei lá no fundo. Uma eu consegui levar sozinha, que foi a caixinha quadradinha, e peguei e coloquei lá no fundo pra poder tá fazendo compostagem, entendeu? Tava pegando esses capim velho aqui, que foi da capinação da mandioca, colocando no carrinho, depois eu vi, pra que gente, tá tão levinho esse negócio, pra que colocar em carrinho, Gabriela? Peguei tudo e rebolei tudo dentro dessa caixa aí, tá vendo os capim? Depois eu fui pegando terra e esterco também, que eu estou sequestrando os estercos do meu irmão tudinho, entendeu? O esterco comunitário. Eu estou pegando direto o esterco do homem lá. Aqui peguei mais uma carrada de esterco, aproveitei que ele tinha virado as costas e tinha ido lá pro fundo. Eu fui, peguei o carrinho sem ele perceber e fui jogando tudo aqui dentro, menina, ó. Tá vendo? Aí, menino, o que acontece? Eu fui jogando por cima do capim. Aqui eu vou fazer várias camadas, né? Eu joguei o capim. Aí agora eu tô jogando esse esterco aí. Vou jogar o esterco de galinha aqui dentro também. E depois, menina, eu vou jogando coisas, entendeu? Casca de banana, casca de batatinha, restos de alguma coisa. Eu vou jogando tudo aqui dentro, entendeu? Pra poder fazer essa composteira aqui. Eu não sei se eu tô fazendo da maneira correta, mas eu iniciei assim, né, gente? Vamos ver se vai dar certo. Aí é só ir cobrindo com terra, né? Joga os trem, depois cobre com terra. E aí esses negócios vai entrando em decomposição. Isso daqui um tempo vai virar uma coisa maravilhosa, né, gente? Então é isso, menina. Eu gasto tanto tempo mexendo com essas coisas aqui, mas é tão prazeroso. Eu gosto bastante, né? E aí eu fui jogando tudo assim por cima do capim, essa primeira camada. Então, foi isso, gente. Trouxe as caixas pra cá. Gente, já tá quase escurecendo por aqui, ó. Mas mesmo assim eu vou cortar o coentro ali rapidinho e vou ver se eu consigo plantar os alfacezinhos, gente, bem rápido. Eu vou ver se vai dar pra mim gravar. Vamos ver se vai dar certo. Gente, aqui a minha hortinha, olha só como tá linda. Aqui a cebola. Tem uma cebola aqui, né, que a primeira foi de arrasta, né, morreu, porque tombou tudo. Essa outra cebola ainda é mudinha que eu trouxe da fazenda. E essa outra, menina, é uma cebola que eu plantei de cabeça mesmo. E aí tá dando a cebola. Aqui já tem pepino, tá vendo? Olha os pepinos. Ai, que coisinha. Gente, olha só os alfacezinhos. São lindos, gente. Meu Deus do céu, que maravilha. Olha, esse aqui já tá grande, bom de mudar, né, minha gente? De tirar daí, já colocar assim, plantar, né, em outros tambores. E eu vou fazer isso daqui a pouco, plantar um pouco hoje, né? Porque, gente, já tá escurecendo, ficando escuro, tá vendo? Então, eu só mesmo vim cortar esse coentrozinho aqui, pra depois eu lavar e congelar. Então, primeiramente, vou cortar o coentro, vou plantar um pouquinho de alface. Gente, tá maravilhosa a minha hortinha, tá linda. Aqui tem de tudo que vocês imaginar. Tipo assim, nem de tudo, né? Um pouco de cada coisa. Algumas coisinhas, gente, não vingou. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, desmoronou, né? Deu uma chuva muito forte, gente. E minha hortinha acabou desmoronando todinha. Muitas coisas que eu tinha plantado, tipo orégano, arruda, os mamãozinhos que eu tinha plantado, as mudinhas assim, né? Que até falaram pra mim que não era correto plantar desse jeito e tudo mais. Não vingou porque caiu tudo no chão, espatifou e acabou que eles não nasceram. E os que tinham nascido acabou morrendo, né? Quando tombou tudo minha hortinha. Mas algumas coisinhas vingaram, outras não. Alfacezinho aqui mesmo, por exemplo, não vingou, né? Morreu tudo da primeira vez, porque caiu e espatifou tudo. Como vocês sabem, a alface é muito frágilzinho, né? As mudinhas estavam muito pequenas. E acabou morrendo tudo, eu tive que replantar tudo de novo. Então, por isso que as mudinhas ainda estão desse tamanho. Mas, graças a Deus, deu super certo, né? Aqui, dessa maneira que eu fiz aqui, a minha hortinha suspensa. Tinha uma galinha, menina, que eu vou falar pra vocês, estava ciscando tudo aqui. Principalmente ali na parte do esterco de galinha que eu trouxe, né? Tava ciscando e eu tava com muito medo dela subir aqui na minha hortinha e espatifar tudo. Então, eu pedi pra vizinha prender. Porque senão não tem jeito, né, gente? Aí, eu plantei algumas mudinhas de alface nesse tambor. Fui tirando o matinho desse outro tambor aqui também. Vou plantar algumas mudinhas de alface nesse tambor aqui. E quando for amanhã, eu vou pegar mais tambores, encher de terra e vou colocando aqui para poder plantar mais alface. Porque tem muita muda. Muita muda de alface mesmo. Gente, eu exagerei, né? Plantei muita mudinha de alface, toda vez eu exagero. Mas é assim mesmo, é bom que a gente tem muita alface, né? E aí eu dou, né, pra alguém. Vou doando, né, alface, coentro também. Quando for coisando, eu vou tirando e vou dividindo, né? E a cebola também, quando tiver, vai ser maravilhoso. Minha gente, é tão bom a gente ter as coisinhas da gente assim que a gente mesmo planta, né? É maravilhoso. Enfim, menina, eu fui jogando um pouco de terra aí, um esterco mais solto, né? E fui pegando as mudinhas de alface e já plantando assim. Eu coloquei assim de uma maneira, não sei se vai caber tudo num tambor só, então eu coloquei somente mais ou menos 4 mudas de alface em cada tambor, né? E faltou as outras para poder estar plantando depois. Olha só, esse daqui também eu vou tirar tudo, né? E vou plantar. Mas foi isso. Bom, gente, então foi isso. Já tá aqui o coentro, ó. Todo cortado,
tirei de lá, né? Agora é só lavar, cortar e congelar, né, minha gente? Mas vou encerrar o vídeo porque já tá bem escuro, né, lá fora. Aí eu tô precisando urgentemente tomar um banho e descansar. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.